E aí galera do canal, beleza? Meu nome é Nivrin e hoje é dia de reflexão, então sem mais delongas, bora lá! Pra mim, a melhor forma de começarmos esse pensamento é vendo o que o dicionário tem a nos dizer sobre essas duas palavras. Então para começar, vamos ver o conceito de realista. Segundo o dicionário Aurélio, algo realista significa várias coisas, mas entre elas as que nos interessam são: realista é algo que considera como real o que é abstrato, representa as cenas reais em toda a sua crueza, que se prende ao que é real, que é adequado a uma situação. Ou seja, para algo ser considerado como realista, é preciso que aquela realidade seja coerente dentro do seu próprio contexto. Beleza, mas o que coerência significa exatamente? Vamos até Aurélio mais uma vez para descobrir. Segundo ele, coerência é a conformidade entre fatos ou ideias, nexo e conexão. Ou seja, é algo que faz sentido dentro de um contexto. Então, algo coerente não necessariamente precisa ser real, no caso da nossa realidade. Mas algo real necessariamente precisa ser coerente para poder existir. Tá, Nivra, mas onde você quer chegar com isso? Bem, o meu ponto aqui é mostrar para vocês que histórias irreais podem sim ser coerentes, já que coerência não depende de realidade para existir, como eu acabei de dizer, por mais que o oposto se aplique. Vocês querem exemplos disso? Beleza, então eu vou listar aqui duas histórias irreais que tentam ser coerentes, mas não conseguem, e depois mais duas que, mesmo sendo irreais, são majoritariamente coerentes. Ok, então o primeiro caso de incoerência que eu vou citar aqui se encontra na obra de Grayman. Se você não conhece, aqui vai uma explicação breve do que você precisa saber para entender o meu ponto. Nessa obra, existe um sistema que classifica a força dos inimigos que aqui são chamados de Akumas. Cada tipo de Akuma possui uma classificação diferente representada por números em ordem crescente, ou seja, do menor para o maior. Até aí tudo bem, o problema está justamente na forma que essa progressão acontece na história, porque a diferença entre cada número do ranking é imensa, mas ao mesmo tempo os personagens principais não fazem praticamente nada para ficarem mais fortes ao longo da trama, eles simplesmente ficam do nada. E então acontecem cenas onde para derrotar um Akuma de nível 2 é quase impossível. Mas alguns episódios depois eles matam hordas enormes deles como se não fossem nada. Sem treinamento, sem habilidades novas, sem porra nenhuma. Pelo menos até metade da história. Porque quando eles começam a enfrentar Akumas de nível 3, alguns dos personagens adquirem transformações para justificar o aumento de sua força. Mas nem todos ganham isso. E mesmo esses caras que não mudaram nada desde o início da história conseguem lutar contra os Akumas de nível 3 muito facilmente. Vocês estão entendendo o que eu quero dizer? Esse tipo de situação onde algo tão incoerente acontece a ponto de você não conseguir mais levar a sério a história tem um nome, e o nome disso é suspensão de descrença. Mas agora eu aposto que alguns de vocês vão argumentar: ah, Nivra, mas The Grayman é um mangá shonen semanal. Obras desse tipo normalmente não se preocupam com isso, porque são destinadas para um público mais jovem, e o autor não tem tempo para construir uma história certinha. Beleza, então se esse é o caso, vamos falar de um mangá seinen mensal tão incoerente quanto Bungo Stray Dogs. Se você não conhece essa obra, vamos dizer que ela é em teoria um mangá sobre investigação onde os personagens possuem poderes especiais. Até aí tudo bem, é um conceito bem legal inclusive. Mas aí tu começa a assistir e logo de cara vem a agência de detetives, e nossa, um personagem mais criativo que o outro. Sem falar nos seus designs maravilhosos, tipo, olha pra isso daqui, puta que pariu. E aí você pensa, nossa, vai ser muito foda ver essa galera resolvendo altos casos utilizando seus poderes e tal. Não. Pois é, esquece tudo isso. Porque acredite se quiser, essa é uma obra sobre uma agência de detetives onde apenas 5 dos 24 episódios possuem uma espécie de investigação, sendo que 4 deles pertencem a uma minissérie de flashbacks. Então não preciso dizer mais nada, né? Beleza, agora vamos aos exemplos de obras majoritariamente coerentes. Eu digo majoritariamente porque é praticamente impossível criar um universo 100% coeso. A diferença aqui tá na quantidade e no peso dessas incoerências pra você. Tipo, nada te impede de gostar de Bungo Stray Dogs, por exemplo, mesmo ele sendo extremamente controverso. O meu ponto aqui não é esse. Tudo que eu quero aqui é desmistificar as coisas pra quem pensa que toda a história real tem que ser necessariamente incoerente também, o que não é verdade. E digo mais, existem obras que usam a incoerência intencionalmente para enfatizar ou exagerar alguma coisa. Isso é extremamente comum em histórias de comédia, por exemplo, onde normalmente nada faz sentido. Ou em obras como JoJo's Bizarre Adventure ou Teigen Toppa Gurren Lagann, que extrapolam um bom senso o tempo todo de forma intencional. Entretanto, o problema aqui é justamente quando isso não é intencional.
Porque aí o autor tá querendo que você acredite em alguma coisa na história dele que é simplesmente furada. E isso, pelo menos pra mim, é um problema. Tipo, eu não tô falando mal dessas obras por prazer ou nada do tipo. Pra quem assistiu mais de 100 episódios de The Gray Man, chegar nessa conclusão é no mínimo triste, né? Eu gostaria muito que essas obras fossem mais coerentes, mas infelizmente elas não são. O que também não impede que você possa gostar delas. Como eu já disse, isso é um problema pra mim, talvez não seja pra você. Talvez tudo que você queira com aquela obra é ver personagens maneiros soltando magia pra tudo que é lado. E não há nada de errado nisso. O ponto aqui é que esse tipo de incoerência não é uma regra. Nem todo anime real é incoerente, só isso. Mas beleza, depois de toda essa explicação, vamos aos exemplos majoritariamente coerentes. Começando com Haito Gensu no Gringar. O conceito dessa história, para quem não sabe, se baseia em retratar um mundo de fantasia sem toda aquela glória e personagens overpowered. O peso da morte aqui é evidente, tanto para as pessoas quanto para os monstros, que também precisam lutar por suas vidas. Eu decidi citar essa obra aqui porque, na minha opinião, ela não teve nada que me fizesse deixar de acreditar no conceito inicial. E nem algo extremamente forçado, feito só para se livrar de uma situação complicada. Eu inclusive recomendo muito essa adaptação em anime para vocês. Se você ainda não assistiu, dá uma olhada que talvez você goste. A segunda obra que eu vou citar aqui é Psycho Pass. E como de costume, eu vou explicar o conceito rapidamente. No universo de Psycho Pass, a sociedade vive uma suposta era de paz, por conta de um sistema de monitoramento que julga a tendência assassina de cada indivíduo 24 horas por dia. Mas esse sistema não julga sozinho. Por conta disso, existe uma agência responsável por julgar as pessoas que ultrapassam esse limite. Entretanto, uma pessoa aparentemente imune ao sistema aparece. Então cabe a essa agência descobrir quem ele é e como isso está acontecendo. Ou seja, essa é uma história sobre investigação. E ela faz isso muito bem, mesmo em um mundo utópico como esse. Tu entende todos os conflitos e as divergências ideológicas que acontecem ali. É uma história fantasiosa, porém acreditável. Beleza, como vocês podem ter reparado, eu escolhi duas obras que meio que fazem de forma coerente o que as outras não conseguiam fazer. Então vocês não precisam necessariamente acreditar em mim. Comparem por si mesmos e vejam se isso realmente faz alguma diferença pra vocês. E se esse for o caso, da próxima vez que alguém te disser eu não levo animes irreais a sério, manda esse vídeo pra ele. Talvez essa pessoa reflita e por consequência acabe mudando sua opinião. E é isso aí. Falou, galera!